Oi, manifestadora, seja muito bem-vinda ao seu espaço sagrado de construção de uma nova identidade. Hoje eu vou te vender essa xícara, que tá até sem café já, mas eu vou te vender. Vou te vender por 50 mil reais. What? Você provavelmente olhou pra isso e falou, Bi, você tá ficando louca, né? 50 mil reais numa xícara? Aí eu vou dizer pra você assim, ó, tá bom. Para você, eu faço por 1.000 reais. E de repente, mesmo 1.000 reais ainda podendo ser muito caro para uma xícara, alguma coisa dentro da sua cabeça mudou. Perto daqueles 50 mil reais, esses 1.000 reais parecem muito mais aceitáveis. O objeto não mudou, mas mudou a sua referência. E hoje eu quero te mostrar que isso importa tanto na manifestação, porque a gente tem que lembrar do fato de que você manifesta aquilo que começa a se tornar natural para a sua identidade. E muitas vezes o que está atrasando a sua manifestação não é falta de desejo, é o tamanho da referência que você continua usando para medir aquilo que é possível para você. O seu set point, lembra? Já falamos sobre isso aqui. No marketing existe uma coisa chamada ancoragem. De forma bem simples, o primeiro número que aparece pode influenciar a forma como você percebe os próximos. É por isso que você entra numa página de vendas, vê ali um produto que está escrito, este produto vale 2.000 reais, e logo depois encontra o outro valor de 997. E aí, automaticamente você pensa, esse aqui tá bom. Agora, se você tivesse visto os 997 primeiro, talvez a sua percepção fosse outra. Por quê? Porque a sua referência mudou. E eu quero pegar exatamente essa mecânica e trazer para a manifestação consciente. Porque você também tem referências internas, âncoras internas. Você tem uma referência do que é muito dinheiro, do que é muito sucesso, do que seria uma casa cara, do que seria crescer demais. Dinheiro demais para uma pessoa como você. E muitas dessas evidências foram construídas pela forma que você viveu até aqui. Eu quero aproveitar para trazer um caso real meu, tá? Uma mentorada minha, ela ganhava 3.000 reais por mês e ela disse para mim, Bi, eu quero ganhar 10.000 reais. Só que ela já falou 10.000 como quem estava falando um número absurdo. Ela já me mostrou ali na própria energia, no olhar, que não fazia sentido. Eu percebo que ela já começa a fazer conta, sabe? Precisa ganhar 3 vezes mais do que eu ganho hoje. E tem uma coisa que muita gente pensa, né? Na minha profissão, ganhar isso é muito difícil. Ou seja, antes mesmo de chegar aos 10.000, a identidade dela já colocou aquele valor na categoria do extraordinário. E você sabe, né, o quanto eu bato nessa tecla. Aquilo que continua sendo visto como extraordinário para sua identidade ainda não virou uma referência natural. E a gente só manifesta aquilo que é natural para nós. Então, eu lembro que eu fiz uma outra pergunta para ela. E se a sua meta fosse 100.000 reais por mês? Na hora ela deu risada e falou, meu Deus, quem me dera, mas até parece, né? Daí eu exagerei ainda mais. Falei, e se fosse 1 milhão por mês? Meu Deus, ela falou, nossa, imagina. Mas aí, nesse momento, 100.000 ficou pequeno perto do 1 milhão. E quando eu voltei para os 10.000 e perguntei para ela como seria ganhar 10.000, a expressão dela já foi outra. Você sabe que eu sou terapeuta integrativa, né? Então, o meu lado sensitivo, ele sempre está muito aguçado nesses encontros. Na hora, eu percebi a reação do corpo dela, o olhar dela. Tudo muito mais relaxado e naturalizado diante dos 10.000. Aquilo que há poucos minutos parecia gigantesco, agora estava sendo comparado com uma referência muito maior. O valor não mudou, a referência mudou. E só para finalizar a história, sim, ela tá ganhando mais de 10.000 reais hoje. Óbvio que teve todo um acompanhamento para que a gente pudesse transformar a identidade dela e torná-la verdadeiramente uma manifestadora, mas sim, ela conseguiu manifestar essa realidade. E eu faço muito isso dentro dessa minha mentoria, só que de um jeito completamente alinhado à profissão daquela mulher. Porque não adianta simplesmente jogar um número absurdo no ar e falar, pensa grande, minha filha. Não, eu preciso mostrar para ela que aquilo existe já no mundo real.
Então eu olho para a profissão dela e eu trago exemplos reais de pessoas daquela área que ganham sim muito dinheiro. Às vezes, ela chega acreditando que R$ 10.000 é praticamente o teto da profissão dela. E olha que a maioria das minhas mentoradas, elas têm um negócio próprio. Nem tem teto, na verdade. Mas eu mostro alguém fazendo 30, 50, R$ 100.000, às vezes muito mais. E isso não é para que ela se compare, não é para ela transformar a outra pessoa numa régua de valor, mas é para a gente quebrar uma informação antiga que estava sendo tratada como uma verdade absoluta. Na minha profissão, isso não é possível. Agora ela vê que é possível. Ela vê que existe. Existe alguém naquela mesma área sustentando outro nível financeiro. Existe uma possibilidade que antes nem fazia parte do repertório dela. E aí eu consigo perguntar, sabe? Se existe essa pessoa na sua profissão ganhando R$ 100.000, por que você está tratando R$ 10.000 como se fosse o limite absoluto do que uma profissional como você pode alcançar? Percebe a virada? Eu não precisei convencer essa mulher de que amanhã ela vai ganhar R$ 100.000. Eu só precisei quebrar essa referência que fazia R$ 10.000 parecerem absurdos, parecerem demais. E é exatamente isso que eu chamo de mecânica do exagero. O exagero, ele não serve para você acreditar imediatamente no exagero. Ele serve para esticar a sua referência. Você vai propositalmente muito além daquilo que você deseja, para depois você voltar e olhar para o seu desejo original de um outro lugar. Pensa em seguidores, né? Você quer chegar a 10.000 seguidores e 10.000 parece uma multidão gigantesca. Então imagina 1 milhão, 1 milhão de pessoas, 1 milhão de perfis, 1 milhão de visualizações possíveis. Agora volta para os 10.000. 10.000, claro, continua sendo muita gente. Mas percebe que já não ocupa mais o mesmo lugar na sua percepção? Pensa em vendas. Você quer vender 10 unidades no mês. E isso parece muito difícil. Agora pensa, e se eu precisasse vender 50? Sua cabeça é obrigada a sair do mesmo raciocínio. Você não venderia 50 do mesmo jeito que você tenta vender 10. Provavelmente você começaria a pensar em alcance, estrutura, escala, tráfego, equipe, sei lá, tudo que é necessário. Ou seja, o exagero, ele não mexe só na percepção, ele também te obriga a fazer perguntas que uma meta pequena não faria. E isso é muito importante para a manifestação, porque uma das maiores limitações da identidade atual é tentar criar uma realidade futura usando só as possibilidades que ela conhece hoje. Você pensa, como eu faço para ganhar mais R$ 1.000? E sua cabeça responde com aquilo que ela conhece. Ah, mais horas, mais clientes, mais esforço. Agora pergunta, como eu seria capaz de administrar R$ 100.000 por mês? Pergunta mudou muito, né? Então começa a vir. Que habilidade eu teria que desenvolver? Que decisões eu precisaria saber tomar? O que eu não poderia mais fazer sozinha? Precisaria terceirizar? Como eu me posicionaria? Que oportunidade eu reconheceria que hoje talvez eu não esteja percebendo? É aqui que o exagero começa a abrir o seu campo, porque a manifestação consciente também exige parar de tratar a realidade atual como se ela fosse, gente, assim, um catálogo completo daquilo que existe para você. Não é. O que você vive hoje é uma possibilidade que já foi materializada. Lembra do campo das infinitas possibilidades? Já falamos sobre isso aqui. Isso que você vive hoje não é o limite das possibilidades disponíveis. Existe muito mais neste campo das infinitas possibilidades do que aquilo que você consegue enxergar usando apenas essa identidade que você construiu até aqui. E quando você exagera conscientemente, você força sua mente a sair desse set point, dessa régua antiga.
Agora tem um ponto muito importante, tá? Exagerar não é se violentar mentalmente. Se você ganha 3.000 e diz, amanhã vou manifestar 10 milhões, e tudo dentro de você fecha, ri, rejeita, sente que aquilo é completamente vazio, não adianta transformar isso numa afirmação repetida 100 vezes. Essa não é a função. Se o exagero te assustou, ótimo, você acabou de encontrar uma fronteira. Então, você começa a brincar com essa fronteira. 1 milhão parece impossível? E 100.000? Ainda parece completamente fora? E 50.000? E 20.000? Em algum momento, você chega num número que é maior do que aquilo que hoje parece natural, mas que não gera essa rejeição total. É aí que começa uma zona muito interessante de expansão. Eu quero que tu entenda uma coisa. Você não precisa escolher sempre uma meta confortável só porque ela parece mais realista. A gente também já falou sobre isso aqui. Ser realista está matando seus sonhos, tá? Se tudo aquilo que você deseja cabe perfeitamente na identidade que você já tem hoje, você não está necessariamente expandindo referência. Às vezes, você precisa ir longe de propósito para perceber o quanto que o que você está desejando é pequeno. E isso, obviamente, vale para muito mais do que dinheiro. Você quer morar num apartamento melhor? Exagera. Imagina uma casa completamente fora da tua referência. Depois, volta para o apartamento que você deseja. Você quer viajar uma vez por ano? Então imagine uma vida em que viajar várias vezes no ano, uma vez por mês, é comum. Depois volta para a viagem que hoje parece tão grande. O exagero, ele serve para tirar o desejo original daquela posição de nossa, isso é gigante para mim, isso é impossível para mim. Vamos aproveitar aqui e deixa nos comentários para mim. Qual número ou realidade hoje ainda parece grande demais para você? Pode ser dinheiro, seguidores, faturamento, uma casa, uma viagem, qualquer coisa. Me conta aqui, tá? Eu quero muito saber para entender também o que é relevante eu trazer para você. Além do mais, os seus comentários ajudam muito esse canal a crescer. Aproveita também e já deixa o seu like agora mesmo para ajudar. Lembra que aqui é uma energia de troca. Eu te trago um conteúdo profundo e você me ajuda com seus comentários e suas curtidas. Agora vamos para a prática porque ela é bem simples, tá? E ela manifesta uma manifestação concreta. Vamos usar dinheiro. Você quer ganhar 10 mil reais por mês. Olha para os 10 mil e percebe o que tu sente. Depois multiplica por 10, 100 mil reais. Fica ali alguns segundos. Depois multiplica de novo, 1 milhão. E aí aqui eu quero que você pare de olhar só para o número e olhe para a tua identidade, para a mulher que está visualizando isso. Pensar, quem é a mulher que administra 1 milhão por mês? Como ela pensa sobre dinheiro? Como ela decide, como ela trabalha, que tipo de realidade ela sustenta. O principal, para que você já consiga colocar isso em prática, que tipo de habilidade essa mulher desenvolveu e que talvez você possa começar a desenvolver hoje. Agora, vamos voltar para os 100 mil, beleza? E aí depois volta para os 10 mil. E aí, olha para si mesma, como esses 10 mil parecem agora? Essa é a prática. Vamos partir dessa percepção. Vamos partir desse olhar para a forma como o seu corpo reage, porque o corpo muitas vezes vai mostrar o quanto algo se torna natural para nós ou é natural para nós. Você não está tentando hipnotizar a tua mente para acreditar em 1 milhão. Você está deslocando a régua. E quando o seu desejo original começa a perder essa cara de meu Deus, isso é absurdo, isso é gigantesco, ele começa a entrar neste território da naturalização. E é aqui que a mecânica do exagero encontra o centro da minha tese. Você manifesta aquilo que começa a se tornar natural para a tua identidade. Então, às vezes, o que tu precisa não é desejar com mais força, é aumentar a referência para que aquilo que tu deseja pare de parecer algo tão absurdo, algo tão extraordinário. Para que você tenha percebido que sonhar grande vai muito além de filosofia bonita.
tem uma função. Tem a função de esticar a tua identidade, elevar o teu set point, né? E aqui, eu até me lembrei agora dessa frase, aquela frase clássica sobre mire na lua e se não chegar, cairá nas estrelas. Eu nem gosto dela pelo lado motivacional, eu gosto pela lógica mesmo, né? Uma meta maior obriga você a construir perguntas maiores, referências maiores e, consequentemente, uma identidade maior. E mesmo que a materialização final aconteça de outra forma, você já saiu da régua antiga. Você já abriu um campo de possibilidade que pode manifestar uma nova realidade. Pare de perguntar só, nossa, mas será que isso é possível para mim? Não, exagera, seja exagerado, estica esse set point, aumenta essa régua, olha para uma realidade muito maior. E aí depois volta para aquela meta inicial, que você vai ver que ela fica muito mais, opa, acho que é possível. Acho que isso é bem possível. Provavelmente você vai descobrir que aquilo que você chamava de meu grande sonho impossível era só o primeiro nível de uma realidade que a sua identidade ainda não tinha aprendido a considerar normal. De uma realidade essa que hoje você não consegue perceber o quão grande pode ser. E não te esqueça, para quem tem uma identidade manifestadora, o sucesso é inevitável. Até o próximo vídeo.